Olá, eu sou a professora Carol Amaral e viva a Sociedade Alternativa! Gente, mas agora falando sério mesmo. A década que a gente vai falar hoje é a década de 60, os anos rebeldes. É uma década que muda de uma vez por toda a sociedade da época com a força dos jovens que se engajam em uma série de movimentos por lutas por direitos. Vamos começar lá do começo. Vamos começar de 1960, lá do início. A FDA, que é tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, ela libera, ela aprova a pílula anticoncepcional, uma grande conquista para as mulheres, né? Em 61 também, um muro de blocos pré-fabricados é construído para separar a Alemanha em duas partes, uma parte, né, do muro que ficou a Alemanha ocidental, outra parte oriental, uma parte a Alemanha que resiste e tem os ideais socialistas e outra Alemanha totalmente capitalista, né? E em 62 também, aí sim, a crise dos mísseis em Cuba. Os Estados Unidos descobrem que a União Soviética tinha mísseis em Cuba. Por que isso é tão importante? Porque de Cuba dá para atingir os Estados Unidos. É perto o suficiente para que num estalo esses mísseis bombardeassem os Estados Unidos. Em contrapartida, os Estados Unidos também tinham mísseis na Turquia, que também é pertinho lá da União Soviética. Ele conseguiria atacar a União Soviética. Então os dois estavam ultra armados, armados até os dentes. E a gente estava prestes a viver a Terceira Guerra Mundial. Mas, e graças a Deus por esse mas, eles conversaram, né, chegaram num acordo. Então os Estados Unidos retirariam seus mísseis da Turquia e a União Soviética retiraria os seus mísseis de Cuba, fazendo um acordão onde todo mundo sai ganhando e tudo fica em paz, só que não, porque isso não evitaria de forma nenhuma a Guerra do Vietnã, que viria em 1964. Em 5 de agosto de 1962, o mundo perde Marilyn Monroe, que é encontrada morta na sua casa em Los Angeles, com um frasco de calmante do seu lado, né? E eu lembro que eu tinha um professor que me falava sempre assim, eu tinha uma piada, né? Que a Marilyn Monroe tomava tanta droga, ela tomava tanta bola, né? Bola para dormir, bola para acordar, bola para dormir, bola para acordar, que um dia ela esqueceu de tomar a bola para acordar, tomou só de dormir e por lá ficou, né? É uma piada infeliz, mas a verdade é essa. Ela teve muitos problemas com drogas e aí aconteceu o que aconteceu. E em 63, no ano seguinte, a gente tem o Martin Luther King, uma figura importantíssima na história mundial, que liderou uma série de protestos, né? Ele faz uma campanha não violenta nos Estados Unidos pelos direitos civis dos negros. E em 1964, no reconhecimento do esforço de Martin Luther King, ele ganha o Nobel da Paz pela sua luta justamente pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? Da população negra nesse momento já mundial, né? E aí eu esqueci de falar também dos Beatles, que eles chegam nos Estados Unidos em 1963, lá em Nova York. Eles já eram uma febre, mas hoje o vídeo não é dos Beatles, tá bom? Hoje não. A gente até pode fazer um, mas eu não posso deixar de falar deles pela importância histórica. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Em 64, Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua pela sua luta armada contra o apartheid lá na África do Sul, né? É um golpe terrível
que só muito tempo depois a gente conseguiu ver o desfecho disso, né? Que é a sua libertação nos anos 90, depois de 26 anos na cadeia. E em 93 ele recebe o Nobel da Paz pela sua luta pelos direitos civis e humanos. E em 94 ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudantes se aglomeram em Washington diante da Casa Branca, na sede do governo, e exigem pacificamente a retirada das tropas americanas do Vietnã. Então a população passa a não apoiar mais os Estados Unidos naquela guerra e pedem para as tropas voltarem, né? Diante de tudo isso, obviamente o Martin Luther King não deixou muita gente feliz, não, porque que história é essa de negros americanos terem direitos? Então ele é assassinado no hotel onde ele estava, morto a tiros na sacada desse hotel, e ele desencadeia, e sim, conflitos em várias cidades. E hoje tem arrastão. JK foi quem construiu Brasília em 1000 dias, né? Que ele foi um presidente que concluiu o mandato, não tentou nenhum tipo de emenda para aumentar o mandato dele, nada disso, ele só seguiu a Constituição mesmo, uma coisa básica, o que estava lá na lei, ele seguiu e saiu, e aconteceram eleições. Nas eleições concorreu Jânio Quadros, e ele ganhou as eleições. Quem ganhou foi o Jânio Quadros e ele era de um partido que ele não era muito conhecido. O JK, ele tinha apoiado o General Lott, é isso o nome, o General Lott, que acabou não entrando. Quem entrou foi o Jânio Quadros com a campanha do Tostão contra o Milhão. E aí, o slogan da campanha dele era o da vassourinha. É muito legal. Solta a música aí. Farre, vassourinha, farre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E foi assim que Jânio Quadros chegou lá. Foi com esse slogan. Ele varreu a corrupção, varreu, exterminou, varreu ela, nem que fosse para baixo do tapete, né? Porque mais tarde, depois de muito tempo, ele foi denunciado por corrupção pela própria filha. Ele tinha mais de 66 imóveis. Que tostão que é esse, não é mesmo? Enfim, e ele também, na hora que ele começou a governar, ele teve uma série de medidas, né, do governo dele que foram, no mínimo, peculiares, porque ele proibiu, além do biquíni, né, que não podia mais usar biquíni, nem maiô no desfile de Miss que fosse transmitido na televisão, também não podia corrida de cavalos durante a semana. Não entendi, mas tá bom. Ele era uma pessoa muito engraçada, muito icônica, e aquela filo porque aquilo não é dele, tá? Apesar de ele falar com Mesóclise, ele não falou essa daí, mas ele falou uma boa também, né? Num debate quando, lá é mais pra frente, em 1982, ele estava num debate para governo do estado de São Paulo e o Reinaldo de Barros fala para ele assim: pode falar, suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. E ele responde: mentira! Isto é uma impropriedade física, porque sabidamente o som não se propaga pelo vácuo. Tirou da cara do cara, muito bom, adorei já. Bom, além dessas medidas do biquíni aí, ó, top, o Jânio Quadros também chamou o Che Guevara para o Brasil, né? E condecorou o Che com a mais alta, né, condecoração que pode se dar para uma pessoa, né, que não é do Brasil, um estrangeiro. É a Ordem do Cruzeiro do Sul, ele condecorou, tá aí a fotinho para você ver. E em 1967, você sabe, né, deve saber, Che Guevara foi executado lá na Bolívia. E o Jânio Quadros, ele em 67,
ele renuncia e diz que foram forças ocultas que levaram ele a renunciar. Mas mais tarde, meses antes de morrer, em 1992, para mim é recente, porque eu sou velha já, né? Eu não tô mais novinha. Então, recentemente, ele falou assim pro neto, que a renúncia dele, aspas, foi o maior erro que cometi. Com a renúncia, pedi um voto de confiança à minha permanência no poder. Imaginei que o povo iria às ruas, seguido dos militares, e que seria chamado de volta. Deu tudo errado. Ele achou, fecha aspas, ele achou que ele ia sair do poder e todo mundo ia pedir, não, fica, mas não foi isso que aconteceu. O pessoal aceitou, falou, vai com Deus, vai na boa. E aí, o que era muito curioso no Brasil nessa época é que você votava para presidente e não era chapa, né? Você podia votar para vice-presidente, para o candidato da outra chapa. E o candidato a vice-presidente da outra chapa, que foi eleito, inclusive, era o João Goulart, que assumiria depois da renúncia do Jânio Quadros. Aí o Jânio Quadros sai e entra o João Goulart. João Goulart, tá? O famoso Jango. Só que o João Goulart, na verdade, ele era próximo, parça mesmo de Getúlio Vargas. Na verdade, o pai do João Goulart, ele tinha o frigorífico com o irmão do Getúlio Vargas. E ele foi o porta-voz do Getúlio lá na terra deles, que eles são da mesma cidade, e endossa a campanha do Vargas em 1950, né? E ele foi, depois que Vargas, em 1950, entra, ele foi ministro do Trabalho. E uma das propostas dele, que ele inclusive falou, ele anunciou que ele ia dar aumento de 100% no salário mínimo, o que provocou um alvoroço na sociedade toda, causou uma animosidade tremenda, o que fez ele acabar saindo vazado do Ministério do Trabalho e depois veio, né, o suicídio de Getúlio, que falou também das forças ocultas. Gente, quando falar em forças ocultas, ó, fica com a orelha em pé, a gente já sabe, ó, forças ocultas. Saiu então o Jânio Quadros do poder, entra esse João Goulart aí, que a gente sabe que é parça do Getúlio, que vem com essas ideias de aumentar o salário mínimo e tudo mais, né? Ministro do Trabalho daquele Getúlio que eu falei lá. E na hora que o Jânio renuncia, o Jango não tá no Brasil, o Jango tá na China comunista. A mando do próprio Jânio Quadros, né? E nesse momento, o Jango tá com medo de voltar para o Brasil porque ele não sabia se ele ia conseguir assumir. Ele volta, mas ele não volta direto, ele faz um monte de escala e vai parar lá na casa do cunhado dele, que era quem? Leonel Brizola. Quando o Jango finalmente chega no Brasil, escoltado pelo Leonel Brizola, na verdade esse movimento do Leonel Brizola, ele chama cadeia da legalidade, porque era lei. O legal era que o vice-presidente assumisse, né? No caso da renúncia do presidente, quem assume é, obviamente, o vice, que foi eleito mesmo, foi escolhido pelo povo. E nessa época também a UNE muda para Porto Alegre, e a OAB também se manifesta, fala que é para o Jango assumir, porque é direito, né? Constitucional, direito constitucional dele. E eles estariam dispostos, né, a resistir. Aí, então, o Jango ele é chamado para conversar e fica, então, combinado que ele ia assumir num primeiro momento aí com o Congresso Nacional, mas num regime parlamentarista. Então ele não tinha
plenos poderes de presidente. Então a população vota, fala assim, a gente quer isso ou quer aquilo. Então ele virou presidente do Brasil e ele voltou com aquelas ideias lá das reformas que não eram muito popular com as classes mais abastadas, né? Aí começa a se tramar a saída do Jango do poder. Mas o exército diz nessa hora que ele não sairá às ruas a menos que a população peça. E aí tem todo o trabalho da imprensa, obviamente, para fazer com que a população saia às ruas. E saiu! A população foi às ruas na marcha pela família, com Deus, pela liberdade. Então, saíram as pessoas, obviamente, eram de classes mais abastadas, né? Classe média, média alta, eram essas pessoas que tinham ido para a rua naquele momento pedir para o exército brasileiro, por favorzinho, tirar o João Goulart do poder. Começaram os atos institucionais. Oi, eu tô aqui para falar que por hoje deu, realmente é muita coisa que a gente tem para falar da década de 60, então a gente vai dividir em duas partes esse vídeo. Então essa é a primeira parte, semana que vem tem mais, a segunda parte só tá começando, ainda tem muita coisa que a gente precisa falar da década de 60 e vai ter mais uma música bônus da década de 60. Então fica atento lá no canal, por favor, se inscreve aqui, clica no sininho para ele te avisar quando tiver vídeo novo, faça isso. E se você aprendeu alguma coisa, compartilha com as amigas, compartilha no Facebook, vamos fazer esse vídeo chegar nas pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e semana que vem tem mais! E agora com essa música que é do Chubby Checker. Ele é uma música bem do comecinho dos anos 60, onde não tava tudo pegando fogo. Então ela é light, ela é leve, ela é um twist, né, que é bem influenciada pelo rock and roll e ela é muito legal, bem tranquila. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e dança aí comigo. Esse é um panorama geral do que aconteceu naquela época, mas eu garanto para você que tem muito mais. As minhas fontes estão aí nos cards se você quiser pesquisar. E você deveria. Um beijo!